galera, sejam muito bem-vindos ao nosso Pode Desconstruir, um lugar de livre pensamento e de ideias pertinentes. Hoje eu tô com ele, que é militar, é sócio e assessor de investimentos na Jobim Investimentos. Estou com ele, que é mineiro também, Valfredo, muito bem-vindo. Obrigado, Igor. Obrigado, Aline, pelo convite. Boa tarde a todos. E não sei qual a pauta hoje, acho que o Igor falou que não tem pauta. Vamos descobrir aqui. Vamos desconstruir tudo por aqui. Maravilha. Alfredo, aqui no nosso podcast a gente tem um quadro que é logo inicial ali, que é você trazer um presente que é pra você significante, que foi uma virada de chave na sua carreira, na sua vida. Você trouxe esse presente pra gente? O presente não, o O objeto. O É objeto. porque você falou É que tá- presente. eu Não vi- é pra ficar, não, Ah, tá né? bom. Não é pra ficar, não. É que eu vi embaladinho, eu pensei que era um presente, Por cara. favor, né? Esse aqui eu não posso Vai posso que entregar, cola, né? Vai que cola, entendeu? Deixar aqui no nosso cenário vai ficar Deixar. legal. Eu deixar aqui essa plaquinha sempre dá uma desmontada. Mas eu trouxe. Excelente. Mostra pra galera da câmera ali, ó. Nossa. Que- Eu tô enxergando ao mérito. Departamento de Educação e Cultura do Exército, ao mérito. Em primeiro lugar, o curso de formação de oficial de da reserva. Da reserva. Muito bom. Explica um pouquinho pra gente o que é isso aí, Alfredo. Exatamente. E posso deixar aqui? Não deixar. Pode deixar. Sim. Pode deixar pertinho de você, senão a gente dá outro direcionamento pra O Igor falou presente, eu fiquei nervoso. Essa parte ela não falou. Bom, eu fiquei pensando ali o que trazer, né? Quando a Aline falou, nem pensando em alguma coisa ali, o que eu vou levar? Eu tenho algumas lembranças, né? Eu sempre guardo algumas coisas. Apesar de não ser muito apegado, não gosto de deixar muita coisa guardada, mas tem algumas coisas simbólicas, né? Principalmente na época militar. Foi grande parte da minha vida. Tem muito simbolismo, então tem algumas medalhas, algumas coisas. Mas essa placa em especial é algo que fica na minha prateleira do escritório ali, do lado da minha mesa. E por vezes passa desapercebido, né? Você tá ali, você acaba nem presta atenção, passa do dia a dia, você nem vê, mas algumas vezes eu bato o olho nela e dá ali um gás a mais, principalmente quando você tá com a cabeça meio ruim, né? Porque é a placa que eu recebi quando eu fui o primeiro colocado do curso de formação. Então, dentre os 175 alunos ali que entraram em 2013, eu me formei em primeiro lugar da turma. Então, foi algo bem diferente, bem marcante na minha vida. E por ter sido o primeiro colocado, ganhei algumas coisas que na época eram inimagináveis para mim, né? Então, sempre quando eu lembro disso, assim, é bem marcante mesmo, porque já ajuda. Eu lembro que eu saí de lá na época pensando, cara, acho que tudo que eu quiser ser, eu posso ser, né? Assim, não que é fácil, mas eu posso ser. E às vezes a gente vai esquecendo isso com o tempo, né? Vai passando por momentos de dificuldade, e você vai esquecendo realmente do que é capaz, né? E não era nem algo objetivo. Quando eu entrei no CPUR em 2013, meu sonho era ser militar quando pequeno, mas eu nunca tive algo que era o seu primeiro, nem pensava, nem entendia muito como funcionava na verdade. Então foi uma experiência bem diferente para mim, bem gratificante, algo que acho que eu vou lembrar a vida inteira, assim, vou utilizar, vou ter orgulho disso, né? Conta pra gente como foi essa experiência. Você falou que sempre quis ser militar, quando você era menor. E aí, quando você entrou no exército, superou a expectativa? Foi abaixo? Como que foi a experiência lá dentro do quartel? Legal. Sempre quis ser militar, não sei quando começou isso, né? Não sei de onde surgiu, não tenho militares na família. Na verdade, meu primo entrou também no exército em 2012, um ano antes que eu, mas nós dois quase a mesma idade, né? E não tem outros militares na família, não sei de onde veio, entendeu? Inclusive, assim, especificamente pelo exército. Eu lembro que eu assistia muito filme de polícia, Locademia de Polícia, algo assim, mas eu não sei exatamente onde veio essa vontade de ser militar e entrar para o exército. Mas era meu sonho ali. Então, estudei à época, prestei alguns concursos e acabou surgindo a oportunidade de ir para a seleção do CPUR. Fui, entrei. E quando eu entrei, acho que assim... acho que, não sei, foi alinhado ali com muito diferente do que eu imaginava, até porque assim, eu não tinha nenhum contato, não conhecia, não tinha ninguém falando que é assim, assado, então não tinha muita imagem, acho que eu não sabia muito bem o que eu ia encontrar, né? Então teve coisas que foram diferentes, que eu não esperava. Até o próprio CPUR mesmo, antes de entrar, não tinha muita ideia do que eu ia, o que era lá, como eu formasse, o que ia ser, não tinha essa ideia. Até eu falo assim, acho que eu olhando para trás, eu falo, que mundo que eu vivia, que eu não pesquisava assim, sabe? Sei que a internet não era tão simples, mas eu não pesquisei, não falei com ninguém até para entender melhor, porque o exército tem várias
formas de ingresso, tem vários cursos diferentes, então você pode entrar por caminhos diferentes, né? Então, eu mesmo entrando no CPUR não sabia, eu fui descobrindo lá aos poucos qual é a oportunidade que estava à minha frente, né? Maravilha. E aí você falou que entrou ali, agora você consegue, você saiu com a imagem de que você pode fazer tudo que você quiser, na verdade. E como que era o Valfredo lá antes, lá quando era criança, fase adolescente? Conta pra mim como que foi sua realidade desde pequeno até chegar no exército. Bom, aí é uma longa trajetória, né? Só para lembrar quanto tempo que a gente tem de podcast. À vontade. Quanto tempo você tiver, estamos aqui. Olha, eu pensei que ia ter algo assim, tava pensando, né? Como falar aqui. Bom, eu vim para São Paulo com 3 anos, né? Com a minha família, nasci em Minas. Mas vim com a minha mãe, meu pai, minha irmã, que tinha 3 meses, a gente veio para cá. Assim, não tenho tantas lembranças de lá de Minas, assim, dessa época, não tenho tantas lembranças, né? Vim com 3 anos. Crescemos aqui na periferia de São Paulo, Valo Velho, aí depois Capão Redondo, não sei quem conhece. Sim. Tapicerica da Serra já, que era um pouquinho depois da divisa de São Paulo, mas bem próximo da divisa. E sempre estudei em escola pública, trabalhei desde os 13 anos, meu tio tem uma fábrica de manequim, então comecei a trabalhar bem cedo mesmo. Assim, nunca precisei ajudar em casa para comprar nada, mas comida, assim, algo, mas também minha mãe não tinha muito recurso, nem meus pais para... quero comprar um videogame, eu quero sair, né? E acho que eu tive muito isso de sempre querer fazer minhas coisas, entendeu? Então, vou trabalhar e vou ter meu dinheiro ali para fazer minhas coisas mesmo. Quero ir no cinema, eu tenho meu dinheiro ali. Então, eu comecei a trabalhar bem cedo. Inclusive, bem pesado até a fábrica de manequim. O pessoal fala trabalhar cedo. Acho que estava no escritório, não. Trabalhei no trabalho até bem pesado. Assim, dos 13 até os 16. Aí eu fiz um curso de informática, fiz um estágio na área de informática. E depois fui trabalhar de caixa num dos açougues que minha mãe trabalha numa rede aqui, que inclusive tem uma aqui perto. Cheguei a trabalhar aqui do lado, na Avenida Santa Catarina. E trabalhei de operador de caixa até entrar no exército mesmo, assim. Eu fiquei os 3 anos ali. Eu lembro que eu parei de trabalhar uma semana antes de entrar, que já tinha passado na seleção, tudo certo. Então, foi, assim... Minha infância, sempre trabalhei, mas pra mim era super tranquilo na época. Eu não pensava assim, nossa, tô trabalhando aqui. Pra mim era muito normal, né? Mas foi algo diferente, assim, às vezes eu falo com as pessoas, não imaginam, né? Às vezes quem vê, na verdade, você depois fala, você trabalha esses 3, acho que é meio clichê, né? Mas quem me conhece sabe que a história é super verdadeira. Nunca parei, assim, na verdade, de lá pra cá, nunca parei. Eu falo, quero umas férias, às vezes. E normalmente foi meio emendado, assim, até quando eu entrei no exército, eu falei, saí uma semana antes, então eu acabei emendando já ali, na rotina que já era totalmente diferente. Já foi direto. Mas a grande mudança, sem dúvidas, foi quando eu passei no CPUR. Foi um ano totalmente diferente na minha vida, não só por estar no exército, porque lá são 175 pessoas do São Paulo inteiro, de realidades completamente diferentes, e aí você aprende um monte de coisa. Acho que abriu um leque de conversar com as pessoas mesmo, conhecer gente de outras realidades que eu não imaginava, né? Que você não sabia que era possível. Quando eu me formei, inclusive, lá, eu ganhei uma viagem para os Estados Unidos, que era custodiada por 2 ex-alunos do CPUR. E na época eu nem pensava, assim, nem sonhava em uma viagem internacional, nem passava pela minha cabeça. Falava assim, alguém só falava, nossa, meu sonho é para fora. Eu nunca nem pensei, porque acho que assim, era muito fora da minha realidade. Então, não tinha essa vontade, assim, não era algo que estava ali, quero ir para lá, entendeu? Quero viajar. Sim. Então, foi um pouco dessa trajetória ali. Que legal. Você ficou quanto tempo no exército? Fiquei 8 anos ao todo. Ficou 8 anos ao todo. Pra galera que tá em casa, o que é o CPUR? Assim, você falou bastante do CPUR, mas o que é? Que é a escola de formação, inclusive. O exército, como eu falei, tem muitas formas de ingresso. Às vezes o pessoal chega em mim, eu quero ser militar. Então tem que ver a idade que ele tem, se tem faculdade, um curso técnico, ou se está na idade de se alistar, porque a partir daí vocês vão ter formas de ingresso diferentes nas Forças Armadas em geral, né? Sim. E o CPUR, ele é o Centro Preparatório de Oficiais da Reserva. Então ele forma, você sai dali aspirante oficial, quem se formar, e alguns dos aspirantes oficiais que se formam ali, cerca de 30% a 40% por ano, eles vão para ativa para completar os claros de oficiais do Exército, né? Então, você pega a pirâmide ali, é assim, né? Uma pirâmide, então você precisa de muito mais tenentes, segundo tenentes, primeiro tenentes, do que coronéis. Então, o Exército tem esse braço de reservista que você vai, em vez de formar um monte de oficial de carreira, que lá em cima você vai precisar de menos coronéis, você forma oficiais temporários que eles vão cumprir esses claros por um período, e depois eles vão dar baixa, seguir a sua vida civil.
E você cumpre ali, além de cumprir os quadros do Exército, você tem a formação aqui no Brasil de reservistas, né? Porque tem uma lei de mobilização, no caso de guerra, você tem pessoal que está em outras profissões hoje, mas que eles tiveram uma formação militar e poderiam ser acionados, entendeu? Então tem essas finalidades ali do oficial da reserva, ou mesmo quem serve como soldado, sargento, tem essa finalidade ali dos reservistas no Brasil, né? Tem curiosidade, né? Todos os homens no Brasil, eles são reservistas, né? Você também é reservista. Ou é terceira classe, segunda classe, como eu que servi de baixa, e primeira classe, quem se aposentou. Ou quem serviu 30 anos e se aposentou, né? Ah, que bacana. Então todo mundo é reservista. Todos os homens no Brasil são reservistas. A menos que o cara não se alistou, né? Que ele tá ali, nunca se apresentou no serviço militar, né? Mas cantou a oportunidade dos reservas, vai todo mundo. Todo mundo é reservista, né? Que legal. A gente tem um caso na Ucrânia agora, né? Sim. Todos os homens ali foram convocados, né? Maravilha. Então você saiu do exército. Depois que saiu do exército, o que você foi fazer profissionalmente, assim? Qual que foi a sua história? Você começou já com essa parte de finanças? Ou você foi para outro lugar, foi para outro meio? Não, eu fui direto para essa parte, né? Mas tem um longo caminho aí também, né? Afinal, acho que eu fiquei 8 anos no exército. Então, passou por muita coisa nesse período, né? Assim, eu sabia que eu ia sair em determinado período, assim, se eu ficasse os máximos 8 anos, que é o período máximo, eu saí, então, em junho de 2021. Já sabia disso desde o começo. Gostei muito de servir. O pessoal fala assim, mas você não gostou, não queria seguir? Primeiro que na escola que eu formei, era esse período máximo, né? Mas, de qualquer forma, assim que eu formei, eu falei, nossa, quero aproveitar esse período, mas eu não quero seguir carreira no exército. Assim, poderia prestar outros concursos, não era a minha vontade. Então, por determinado período, pensei em fazer Polícia Federal, entrar para a Polícia Federal, estudei um tempo para concurso. Eu já tinha formado na faculdade em 2016, então eu estudei um período ali, mas acabei um pouco... cheguei a fazer prova, não passei. E aí também vai essa questão novamente de abrir a cabeça, né? É porque eu formei em análise de sistemas, não gostava muito da área e fiquei um tempo meio perdido, né? O que eu faço agora? Eu estava acostumado a ser militar, gostava da questão de ser policial, talvez Polícia Federal. Eu sempre, por causa, eu penso em algo que eu goste, mas algo também que, poxa... que vai me dar uma boa remuneração, algo para brilhar mais alto, né? Então, eu quero ser policial, vou mirar na Polícia Federal, que acho que aqui no Brasil é algo que eu admirava e me via fazendo aquele trabalho. Então, fui estudar para lá, depois de ficar um tempo perdido ali, sem saber muito o que fazer. Aí, estudei bem firme, só que fui abrindo a cabeça para outras coisas. Aí, fui começando a investir mesmo, estudando algumas coisas, lendo para mim, que eu comecei a tomar gosto, até por uma indicação de um amigo do quartel mesmo. O Caio Delfino, se nós assistiu, eu sempre falo dele, porque Delfino que me colocou ali, me ajudou nos primeiros passos dos investimentos. E aí eu fui tomando gosto, investindo um pouco que eu tinha ali. Poupava já bastante, mas aí comecei a investir, estudar, gostar. E aí fui vendo a oportunidade, assim. Acho que era um mercado que no Brasil está em crescimento, mas já estava em crescimento há um tempo. Tem uma oportunidade de boa remuneração. Falei, vou começar a estudar. Cada vez mais gostando, cada vez fui buscando formas de me profissionalizar e tirar certificações. Em 2020 ali eu fiz uma MBA em Investimentos Private Bank. Aí quando eu saí do Exército, eu já tinha passado no processo seletivo da XP. Eu lembrei que não era para falar o nome aqui, mas já falei. Era ter um objetivo meu na época, era a maior corretora do Brasil, né? Então pensei talvez um dia trabalhar na XP e tive a oportunidade, na verdade, de sair e já ingressar direto lá. Basicamente na mesma assessoria de investimentos, é o que eu faço hoje. Sim. Agora falando para uma galera que está ali começando a independência financeira, um adolescente que possivelmente está trabalhando, começando a trabalhar agora, qual que é o passo ali para poupar? Porque a gente vê muito esse poupar dinheiro, investir dinheiro, o que fazer primeiro, qual que é o passo a passo ali que você acha que é ideal? É que poupar é diferente de investir, né? Sim. Poupar é o primeiro passo, realmente, né? Para investir você precisa poupar, mas tem muita gente também que passou o tempo guardando dinheiro. Se você guardar dinheiro, vamos lá, embaixo do colchão, ou tá parado numa conta corrente, ou mesmo na poupança, com o tempo, você vai estar deteriorando seu patrimônio, né? Porque a inflação vai correr, né? A inflação no Brasil... todo mundo conhece. A gente fala de IPCA, às vezes o IPCA é o principal índice de inflação. Existem outros índices, mas o principal é o IPCA.
E basicamente seu poder de compra vai correr, se você só poupar, né? Você vai estar economizando, mas ano após ano você vai ter menos dinheiro, vai. Sim. Nominalmente seu dinheiro está lá, mas vai valer menos. E investir vai ser o passo para você fazer esse recurso crescer, né? Uhum. E o que eu falaria para o pessoal que está começando, comece aos poucos, invista em coisas simples, sem nada mirabolante no começo, porque e o principal ponto no começo que você é o aporte, né? É o quanto você consegue guardar realmente para investir, tirar esse dinheiro para investir, porque o que mais acontece, o pessoal começa a investir, quanto que eu vou ganhar? Eu acho que o dinheiro que está ali trabalhando, ele vai se multiplicar em curto tempo. em um período curto. Ele espera muito do mercado, que é o retorno que o mercado vai dar. A gente usa um termo mais técnico que o mercado. Mas todo mundo, você começa a investir e fala, mas quanto que eu vou ganhar? Calma. Hoje, na nossa faixa, eu também estou nessa faixa de construção, o que interessa, na verdade, principalmente, é o quanto eu vou investir por mês, porque nesse período de construção de patrimônio, o quanto você vai aportar por mês, interessa muito mais do que o retorno do mercado. De verdade. O retorno do mercado pode ser muito pequeno se você tiver um poder de investimento e crescendo com o tempo, né, e constante, vai ser muito mais significante para o seu patrimônio nessa fase do que o retorno que o mercado vai dar. Quem está lá já acumulou um capital, já tem um patrimônio maior, realmente, depois ele vai esperar um pouco menos, o retorno do mercado vai ser mais expressivo do que o quanto ele investe por mês. Né? Agora, no começo, não. E adianta se eu investir R$300 e tiver um retorno de 10% em um mês, que é bem provável que está só falando para números, vai ter R$30. Pô, se no próximo mês eu investir mais R$300, R$30 é muito pequeno, perante o que eu consigo investir todo mês, entendeu? Então, eu falei, comece, né? Porque o importante é começar um pouco, que você consegue ali por mês, mas não espere tanto no mercado. Invista em você também para conseguir ir ganhando mais com o tempo e aí poder, sim, investir mais cada vez. Qual foi sua virada, podemos dizer assim, talvez, para começar? Você falou que foi no quartel, que um amigo seu começou a, né, te estimular a fazer, né, o investimento e tal, cuidar mais do dinheiro. Mas, às vezes, só escutando uma pessoa não adianta. Tinha alguma dor ali para você começar a pensar e agir dessa forma? Legal. Na verdade, assim, quando eu falo que ele foi um ponto de virada de chave ali, foi para pensar melhor em investimentos, conhecer mais o que tinha à disposição. Na verdade, eu sempre guardei dinheiro e investi ali de forma mais básica, um CDB ali do banco, mesmo sem entender o que era. Tem CDB aqui, deixa o dinheiro tá rendendo. Mesmo sem, ou na poupança mesmo, mas mesmo sem entender muito o que significava aquilo. Mas como, pra minha realidade, quando eu me formei, eu ganhava bem, muito bem, assim, eu falo para a realidade que é diferente de cada um, mas eu ganhava, quando eu me formei ali em 2013, quando fui para a tropa em 2014, eu ganhava muito mais que meu pai e minha mãe ganhavam, e que me criaram assim, minha irmã, então mudou muito a minha vida. Então eu conseguia poupar bastante. E eu tinha essa noção de que, como eu até não sabia o que eu ia fazer depois, por muito tempo, o que eu vou fazer os próximos passos, eu sempre tive o hábito de poupar. E aí eu já investia, vamos dizer assim, o conceito certo, eu já investia. Já tinha investimento ali em CDB, o poupança mesmo sem entender. E com ele foi a questão mais de conhecer mais o mercado, de entender mais de uma carteira de investimentos. Ele tomou mais quase como uma consultoria ali, me ajudou a montar uma carteira que aí já tinham ações, fundo imobiliário, entender mais sobre o conceito de investimento, de ter um planejamento, ao invés de, sobrou ali, eu guardo ali, eu invisto, eu coloco ali no banco. Você coloca como se fosse uma conta mesmo a pagar, né? Mensal. Trazer mais essa mentalidade e outras classes de ativos também que eu já não conhecia tanto, né? Assim, então, falar de ações também não era algo que eu nem passava pela minha cabeça. Então, foi aí que foi essa virada de chave. Mas eu já tinha esse hábito de poupar, acho que eu sempre... Foi de casa, de criação mesmo, e guardar ali um pouco do recurso para todo mês, né? Aí, que legal. Você falou agora de carteira. Acho que isso é interessante. Quando a gente pega aí, hoje na rede social tem muita gente falando sobre finanças, é muito bacana. Você sabe que tem que fazer a reserva de emergência.
E tem a carteira, que são coisas totalmente diferentes. Qual que é o ideal de sair ali do aporte para reserva de emergência e ir ali para começar a fazer um investimento numa ação, no fundo imobiliário? Tem um valor ideal, algo do tipo? Não tem um valor ideal, mas eu dou um passo atrás hoje, que é ter parte do meu trabalho, tá? Que é muito forte na Jobim. A gente tem ali a essência de planejamento financeiro. Então, antes de falar de carteira, de reserva de emergência, é entender o porquê que você investe. E no livro Psicologia Financeira, que eu estou olhando ali atrás, ali, que eu vi, eu acho um excelente livro, muito básico, muito completo, traz conceitos de diversos outros livros. Ele fala, você deveria saber por que você investe, mas mesmo que você não tenha o porquê, simplesmente invista. Não tem um porquê, não tem nenhum plano. Ok, continue investindo. Mas o planejamento financeiro, ele vai trazer ali você entender objetivos que você tem de curto, médio, longo prazo e construir um plano financeiro. Isso a gente faz lá. Então, é trazer ali o seu plano ou quanto você quer ter na aposentadoria, na sua independência financeira, que a gente chama. Porque, às vezes, o pessoal fala de aposentadoria, fala com um cliente hoje, ele fala, mas eu não quero parar de trabalhar. E realmente não precisa parar de trabalhar. Você pode querer ter outro trabalho ou simplesmente você saber que se você parar hoje, você consegue viver da sua carteira de investimentos sem você precisar realmente aportar. Então, eu trago esse plano financeiro. Isso vai do seu objetivo que você quer e o quanto você pode poupar hoje, até para você entender, olha, para eu chegar no meu objetivo, de repente eu vou precisar ganhar mais para poder aportar mais. Sim. Ou muitas vezes não, falo com os clientes também que, olha, você pode poupar, pode investir até menos. Pode você curtir um pouco mais a sua vida hoje, porque você, pelo que você tem de patrimônio, o que você consegue aportar por mês, o que você quer lá na frente, um cliente muito específico, inclusive, que era uma médica militar, que vai ter ali a aposentadoria integral, para ela, a carteira dela de investimentos para completar a renda da aposentadoria é muito menor do que um empresário, por exemplo, que eu falo. Então, vai muito disso. Você traz esse plano para a pessoa, a partir daí ela tem um plano para seguir. E aí a gente vai para a carteira, entendeu? Porque, por exemplo, nesse caso que eu falei da médica, às vezes ela fala, poxa, então não preciso investir tanto hoje por conta da minha aposentadoria, por conta do que eu já tenho investido, eu posso aproveitar um pouco mais hoje. Sim. Em vez de ficar só em prol de daqui a alguns anos, né? E aí o planejamento te traz para esse chão. Ou o contrário também, olha, eu preciso economizar um pouco mais hoje ou ganhar um pouco mais, senão eu não vou chegar no meu objetivo lá na frente. Então, é definir, na verdade, literalmente um plano de voo. Eu gosto da analogia do avião, né? Que o avião não sai daqui de Congonhas sem ter um plano de voo. Sim. Ele vai ter a rota, por onde ele vai passar e aonde ele vai pousar. Se acontecer alguma emergência no meio do caminho, lógico, ele pode fazer um pouso de emergência. Sim. Pode mudar a rota, mas ele não sai sem ter uma rota definida. Então, o planejamento financeiro traz isso. Então, é um passo antes de você seguir para uma carteira ali. Que bacana. Então, questão também de rotina. Você avaliar o que você tem agora, o que você vai ter depois. Controlar a ansiedade, né? Exato. E aí Difícil, hein? É um ponto que eu queria tocar. Qual que é a principal barreira que você encontra, assim, comumente? Não sei que cada pessoa tem sua individualidade, tem sua necessidade, mas qual é a principal barreira que as pessoas encontram nessa questão de investir, de acordo com o seu cotidiano? É o que você falou, eu acho que muda muito de pessoa para pessoa, né? Vou pegar de realidades que eu conheço aqui, né? Para quem tem pouco, né? Ou até acha que tem pouco, porque na verdade às vezes é que gasta tudo que ganha, a dificuldade que ele acha que nunca dá para economizar. A dificuldade ele acha, não, pode ter um aumento que não, já comprometeu. E é meio que você se ajusta, né? Se você não conseguir definir com um pouco de investimento ali, eu não digo assim, quem vive já no mínimo também, que são outras questões, né? Com salário mínimo que uma família, né? Dificilmente as pessoas vão conseguir investir. Mas tem muitos amigos que eu vejo, poxa, ganham bem, mas eles não têm esse planejamento, porque já está comprometido todo o salário com o estilo de vida, né? Então, se você não parar para realmente botar isso como compromisso, não vai sair. Então, essa é uma dificuldade. A outra dificuldade que eu atendi muitos... Eu trabalhava na corretora de 2 letras lá com empresas. Então, eu falava com empresários e gostava muito, inclusive, dessa parte. Porque, poxa, empresários de diferentes ramos, né? E a faixa etária eram mais velhos ali, de 40 a 60. E aí é um pouco diferente já. Algo que pessoas que ganharam dinheiro, empreenderam... tinham o seu patrimônio ali e a dificuldade deles é realmente quebrar, né? Sempre ficou o dinheiro no banco, ficou na poupança
por anos não tiveram dinheiro nem para investir, porque estavam investindo sempre no negócio, e aí quando tinha o recurso ali, não sabia o que fazer, literalmente. E aí tem a questão do medo, do receio de dar os próximos passos. E quando a gente fala em investimento, às vezes parece que é algo super arrojado. Não, você pode ter um perfil de investidor conservador e investir só em renda fixa. Num país como o Brasil, que tem um histórico de juros altos, se você só investir em renda fixa, falar, olha, não tenho estômago, não tenho disposição e nem perfil para investir em renda variável. Sem problemas. Aqui no Brasil, você vai conseguir ter um bom retorno. Diferente de países desenvolvidos, vai ser um pouco mais difícil, mas aqui você te garante que você vai ter um bom retorno e vai provavelmente conseguir alcançar seus objetivos sem tomar risco. Então, investir não quer dizer que é algo arriscado. Não precisa ser. Até porque tem vários níveis, né? Como você mesmo falou, conservador, arriscado e moderado, né? Na verdade, eu troquei as ordens. Conservador, moderado e arrojado. Arrojado, alguma coisa, depende. assim. Mas eu falo isso porque às vezes você fala investir. A pessoa pensa, eu vou botar o dinheiro na bolsa. Não, você pode investir em CDB, um título do Tesouro, um título de crédito privado mais de renda fixa. Então, não precisa ser arriscado, entendeu? Mas esse outro público que eu falei se esbarrava muito nisso, né? Nessa questão de falta de conhecimento e um pouco de receio. A pessoa, pela idade, não digo que mais velha, mas 40 anos, ele é mais conservador naturalmente do que uma pessoa de 20 anos. Naturalmente, ele vai ser mais conservador. Construir meu patrimônio agora, não quero botar nada a perder. Entendeu? Então, ele acaba sendo mais conservador no intuito de mudar essa chave. Calma, você não precisa perder. Vamos fazer uma carteira de renda fixa. Vamos dar os próximos passos. Maravilha. De maneira gradativa, né? Exato. Agora, voltando um pouco sobre planejamento. Você falou que tem pessoas que ganham bastante, certo? E para essa pessoa que ganha bastante, mas sempre está sem dinheiro, qual que é a ideia? Porque, assim, eu conheço diversas pessoas que ganham aí 5, 6, 7 salários mínimos, que é ali o topo da média brasileira, porém sempre está reclamando que está sem dinheiro. Qual que seria ali? Tem uma fórmula, tipo assim, isso aqui 10% vai ficar para tanto, não sei o quê, ou não? Eu não gosto de uma fórmula assim específica. Tem assim o básico que é que você deveria fazer, né? Para quem já está nessa faixa etária ali, deveria poupar pelo menos 30%, né? 25%, 30%. Seria o ideal. Tem pessoas que conseguem poupar até mais, aí depende do estilo de vida da pessoa. Mas o ideal seria pelo menos 30%, guardando pro seu eu do futuro ali. Ou se uma emergência acontecer, porque hoje a pessoa pode estar muito bem assim e amanhã pode não acontecer. Pode ter algum problema. Por exemplo, teve empresários de setor de turismo, restaurantes, pandemia. Ninguém esperava. Algo totalmente inesperado no mundo inteiro. E aí a pessoa estava super bem. E teve essa questão de 2 anos de pandemia e pode ter caído muito a renda dela, ou vindo a zero, entendeu? Então, por isso que você precisa poupar, pensando no futuro ou numa emergência dessa. Então, o ideal seria pelo menos 30% para quem já está nessa faixa etária. Sim. O que acontece é que, normalmente, está tudo comprometido com o seu estilo de vida, né? E é difícil. Eu conversei isso ontem com uma amiga da Yasmin que estava em casa, a gente, por acaso, entrou no assunto. Eu falei, é muito difícil você regredir o estilo de vida. Quando você dá um passo para frente, olha, é muito difícil. Uma coisa que eu faria olhando para trás seria segurar mais para dar algum passo de conforto, sabe? Vou segurar até onde der para dar esse passo, por mais que eu já possa. Porque é um passo para frente que você dá, é muito difícil você dar um para trás. Muito difícil. Então, acontece isso. O que eu falaria, o que dá para fazer? É sentar realmente, fazer um planejamento financeiro, só que a pessoa tem que querer, né? Tá comprometida em querer fazer essa mudança. Não adianta eu chegar e falar, assim, fazer o planejamento financeiro. Tem que ser uma decisão que ela toma, porque vai doer, assim. Quando você fala doer, vai sentir, assim. Principalmente se tiver que cortar alguma coisa que ela já faz que gosta muito, ou diminuir um pouco o ritmo do lazer. Se não tiver muito focado com ela tomar uma decisão dela, não adianta a pessoa falar ou falar no casal um só querer, porque vai ser difícil, entendeu? Sim. Agora, você falou muito sobre regressão do estilo de vida. Qual que é a parte mental, assim, a mentalidade que a pessoa, eu tenho esse objetivo, eu preciso regredir. Como que você trabalha a mentalidade dessa pessoa? É porque assim, as pessoas sempre pensam que tem... É meio, eu falei cortar, né, vai doer, mas na verdade eu gosto de pensar sempre alinhado com outro objetivo, né? Sim. Olha, você tem que abrir mão de uma coisa aqui hoje para você ter X lá na frente, ter Y lá na frente. E então não é para ser tão desconfortável assim, porque não é que você está cortando ali, fazendo um ajuste hoje
a troco de nada, entendeu? Então, é bom pensar sempre no que você vai ter lá na frente, qual que é o seu objetivo lá na frente. Por isso que o planejamento é legal também. Você gosta de viajar, você quer comprar uma casa, você quer trocar seu carro, você quer garantir a faculdade para o seu filho, você quer largar o seu trabalho e fazer, sei lá, viver da música que você já tocou lá atrás e quer reinvestir nisso, acha que é seu sonho. Então, é um objetivo, entendeu? Então, você tem que pensar na frente, no que isso vai te proporcionar. E aí vai ser mais tranquilo esse processo. A sua cabeça vai aceitar mais, né? Sim. E eu acho que só tem benefícios. Se ter reservas hoje... Tem uma pesquisa, acho que 47% da população brasileira é endividada. Então, a gente está falando aqui que metade do público que a gente está falando está longe de ser esse foco que a gente está falando aqui de quem, pelo menos, não está investindo, mas está com as contas em dias, né? Metade está endividado. Sim. Essa outra metade, entendeu? O que sobra, muitos não investem. Vão estar nesse perfil de cliente que a gente está falando. Mas traz até tranquilidade. Para mim, traz muita tranquilidade de espírito. Acho que você ter o recurso ali, ser investido, você ver seu patrimônio crescendo, e você saber que se hoje acontecer alguma coisa ali, uma emergência, eu perder meu trabalho, não conseguir trabalhar, ou por exemplo, o que aconteceu comigo, poxa, aqui não tá bom para mim. O que estão querendo que eu faça, eu não estou disposto a fazer. Eu tenho meus princípios ali, não quero trabalhar dessa forma, eu vou pedir demissão. Tudo bem, eu estava preparado, o mercado está aquecido, eu sabia que eu ia me realocar, mas independente disso, se não fosse esse cenário, eu falei, eu posso sair, posso ficar, se precisar, posso ficar 1 ano sem trabalhar que eu vou conseguir me sustentar. Não era o ideal, não é que eu tô com... esse recurso ia fazer muita falta se eu ficasse 1 ano sem trabalhar, mas eu ia conseguir, porque isso vai evitar até que você se sujeite a coisas que você não está disposto a fazer, ou você, sei lá, leve aquilo para um período maior e aí isso piora a sua cabeça, não fique bem com você mesmo pelo que você está fazendo. Então, para mim, dá muita tranquilidade. Você ter esse capital, você investir, vai te dar essa tranquilidade para tomar decisões na sua vida. Que maravilha. Agora, como foi o impacto do Exército nessas decisões que você vem tomando hoje, nesse planejamento, na sua profissão hoje? O que o Exército impactou nisso hoje? Olha, é difícil distinguir, assim, falar exatamente o que o Exército foi por conta disso, né? Até porque, para mim, fez parte, né, de um período muito grande, né? Sim. Dos 19 ali até os 27. Então, tudo praticamente faz parte, né? Não foi algo específico do Exército, né? Mas para mim tá muito vinculado, assim, foi uma grande ponto de virada da minha vida. Então, para mim, tudo tá ligado, né? É difícil falar assim, ó, isso aqui foi ligado. Às vezes as pessoas falam assim, você é muito disciplinado por conta do Exército. Não acho. O Exército não faz ninguém disciplinado. Eu já era disciplinado quando entrei lá. Tudo bem, aflorou mais, até gosto de falar sobre isso, né? Lá no ambiente não vai mudar ninguém. Você pode aprender ali se você estiver disposto a mudar, né? Por exemplo, que a pessoa... Eu vi, o cara é disciplinado, ele entrou no Exército, mas ele está disposto a se adaptar ali. Ele vai conseguir, vai aprender. Agora, se ele não estiver disposto, vi vários que não estavam. Pô, sofria muito, ou fazia coisa indevida, foi preso, expulso da escola de formação. Então, não vai mudar ninguém à força, entendeu? Agora, lógico, se você quer mudar e você está no ambiente correto, vai ajudar, né? Princípios ali que você vai conseguir aprender, né? Mas você tem que estar disposto. É a mesma coisa de investimento. Você vai ter que estar disposto sempre, senão não vai mudar. Não adianta eu falar aqui para você, se você não estiver disposto, não vai mudar. Então, acho que tudo tá meio entrelaçado, assim. Eu sou muito grato a esse período que eu fui, porque mudou muito minha vida. Pessoas que eu conheci quando eu trabalhei lá, esses anos todos, com meus amigos, meus principais amigos formaram comigo. Então, é difícil falar especificamente, mas para mim tá tudo ligado. Você falou de ambiente, que o ambiente não transforma as pessoas. Mas no caso das finanças, a pessoa estar em um ambiente favorável ajuda ou não? E o que seria um ambiente favorável para a pessoa melhorar as finanças? Não, eu acho que assim, o ambiente influencia muito, né? O que eu falo aqui por si só, né? Assim, você tem que estar mais disposto a absorver o que está ali do ambiente. Claro que você acaba absorvendo mesmo sem querer muita coisa, né? Sem perceber. Mas sobre finanças, é só você ver, acho que, não sei se nesse livro específico de Psicologia Financeira fala, né? Se você tem uma família já endividada, que sempre vive das dívidas, provavelmente ou você vai ser muito bom com o dinheiro, porque você usou aquele exemplo ali, você fala, não quero passar por isso nunca mais, se você aprendeu, ou particularmente você vai absorver e sua vida vai ser sempre assim também, porque você veio ali de cultura
falar de investir, por exemplo, não tinha como eu pensar, eu tenho a cultura de investir, se nunca foi um assunto em casa, meus pais não tinham dinheiro para investir, nunca foi o assunto no meu ciclo de amigos, também não tinha as mesmas condições. Então, o ambiente influencia dessa forma. Como que eu ia conhecer investimentos, outros tipos de investimentos, sendo que não estava ao meu redor? Tá? Hoje, talvez você esbarra na internet, alguma coisa assim. Mas aí foi o caso do Delfino, o ambiente, porque você tem um dinheiro ali, eu conheço aqui de investimentos, acho que ele fazia administração na época, vem de outra família, outra cultura, e aí ele me ajudou, tá vendo o ambiente, porque já estava, para ele já veio de muito tempo atrás. Como até você vendo, você falou muito de canais de finanças hoje, tem alguns canais que eu vi que assim, a família, os avós já investiam em bolsa de valores, Sim. não estou falando de poupança, assim, imagina, o ambiente veio... Eu tenho um canal que eu sigo, ele já nasceu ali, ele deu ações do avô, ações de bolsa, que era a época que era de papel ainda, que vinha recibo de ação. Então, o ambiente ajuda, né? Mas eu sempre falo que a escolha tá na pessoa, né? Vai ajudar você, com certeza, mas tem muita gente também que nasceu em ambientes favoráveis ou cresceu em ambientes favoráveis e jogou pro alto, né? Não aproveitou. Sim. E qual que é a diferença? Por exemplo, hoje a gente sabe que na internet tem muita coisa sobre finanças, assim, tem muita coisa sobre investimentos, tem acesso à informação muito mais rápido do que naquela época que você começou em 2016, por aí. Acho que comecei assim a investir em 2017, ação, né? 2017. Tinha um CDB ali, alguma coisa, que eu falei antes, mas 2017. E a gente sabe que tem coisas que são muito reais que a galera fala, que os blogs falam. Qual que é o cuidado que essa galera que está começando agora a investir tem que ter em relação à informação, o filtro? Qual que seria um filtro ideal, assim, para a galera que tá começando? Legal. Eu tenho um filtro muito grande, tá? Meus alunos falam que eu sempre fui muito crítico, então, assim, eu não caio nenhumas promessas mirabolantes, Sim. eu sempre vou desconfiar antes. Então, eu nunca fui desse lado mais que vai olhar ali alguma coisa, crescer o olho, nunca foi meu perfil. Eu sempre vou desconfiar antes, né? Então, hoje tem muito mais informação. Eu recomendaria se fosse seguir livros ou seguir os principais, realmente, influenciadores de finanças aqui, que você pelo menos vai ter um norte, ali, uma direção correta, uma expectativa correta, por exemplo, em termos de rentabilidade, em termos do que você vai conseguir. Não vai ouvir a dica quente do amigo, estou investindo num novo site de criptomoeda que é 5% ao mês. Nossa, é super seguro, super confiante. No joguinho do Instagram. Não, essa parte do joguinho eu não vou nem falar. Então, mas é isso, assim, não vai seguir aquela dica quente, porque muito provavelmente vai estar errado. Ou pesquisa antes. E assim, sempre desconfie. Nada que te garantir hoje uma rentabilidade. Né? A rentabilidade é garantida, você vai conseguir isso. Acima de 1% ao mês, pode desconfiar, porque tem alguma coisa errada. Então, os principais canais são livros e os principais players, assim, os maiores. Os principais players, assim, porque você pelo menos vai não é nem fazendo propaganda, pelo menos você vai seguir como... pega Thiago Nigro, eu acompanhei ele, Primo Rico, Bruno Perini, que inclusive ele é capitão do exército, não sei se vocês conhecem a história dele. Muito legal, sou fã dele. Estive com ele já. Esteve com ele? Olha só. Fiz o curso dele, ele é a Malu Perini. Eu sou fã deles, né? Até porque eu me inspirei bastante nele, assim, acho bacana a história dele. Bacana. Ele, até curioso, né? Eles eram da turma dele da AMAN, poderia ser comandante do exército tranquilamente, o pai dele é coronel, o sogro dele é coronel, e ele, desde quando ele entrou, foi 01 da turma, tinha tudo para ser comandante do exército, e ele tinha focado nele, que ele falou que ia sair, né? Ninguém acreditava na época. Ele falou, ninguém acreditava que eu ia sair. Mas então, quando você segue eles, assim, esses grandes players, por exemplo, ele tem uma reputação, ele tá falando algo sério, já alguém provado pelo tempo, já tem muito tempo que eles estão ali. Então, pelo menos você vai ter um direcionamento mais correto ali para começar, né? Conhecer, assim, quem quer conhecer sobre finanças. E aí, a partir daí, você vai se moldando, vai conhecer outros influenciadores, né? E também procure a ajuda de um profissional, né? Que pode ajudar bastante. Hoje não é... Acho que talvez anos atrás era muito difícil você ter um assessor de investimentos, conhecer um assessor de investimentos. Era restrito a quem tinha patrimônio acima de 1 milhão. E hoje não é mais assim, né? Então, você pode procurar a ajuda de um profissional. Só que também eu sempre falo, o nosso nome é assessor de investimentos. É um assessoramento. Quanto mais informação você tiver... é melhor, você vai conversar com o seu assessor, você vai tirar dúvidas com o seu assessor, você vai questionar o seu assessor do que ele está te recomendando, se é o melhor para você.
Mas não questionar, é o melhor? Não, a pessoa que tá te recomendando vai falar, é o melhor. Não, é questionar. Ela tá te assessorando, acabou de te dar uma recomendação, você vai falar... E aí, se não for legal, a culpa é sua, né? Exato, porque... Então, tem embasamento. Você acha que o básico todo mundo deveria saber. Eu converso com vários empresários que eles falam, mas eu não quero ir muito a fundo, eu não quero entender muito sobre isso. Concordo, e realmente eles estão corretos, eles querem focar no trabalho dele, é por isso que ele procura me ajudar. Só que eu converso básico com eles, eles entendem, assim. A maioria entende o que é a taxa Selic, o que é PCA, o que é um ativo de renda fixa. Um CDB eu estou coberto pelo FGCT 250 mil, pô, está coberto. Então, é um entendimento básico, assim. Nesse investimento aí eu tenho tal risco, qual que é o risco? Uma pergunta inteligente que você percebe a diferença quando estou conversando com algum cliente é essa. A gente às vezes pensa assim, investimento, você perguntou, né? Sim. Se alguém recomenda investimento para você, qual que é o risco? Não é quanto que eu vou ganhar. Se der errado, quanto que eu vou perder? Entendeu? Qual que é o risco que eu estou exposto? Essa é uma pergunta inteligente. Sim. Porque você vai ficar focado, você pode ganhar X, aí você já brilhou o olho, mas você não está vendo o seu risco. Então, o básico eu imagino que todo mundo deveria saber, através de... O que seria o básico? Assim, o básico eu falo, entender taxa de juros compostos, como funciona, taxa de juros, o que é... Até porque isso influencia a nossa vida além dos investimentos, né? Sim, Os investimentos financeiros, especificamente, né? Você quer financiar uma casa, se você quer comprar uma casa, você quer entrar no financiamento hoje com os juros que está agora em 13,25, depois do corte da Selic de quarta-feira, tá um pior momento para você entrar no financiamento, né? Com os juros caindo, você vai ter um financiamento muito mais barato, um financiamento imobiliário. Então, até isso influencia. Às vezes a pessoa que está empolgada ali para comprar a casa dela, vai no pior momento e pega uma condição que normalmente as pessoas fazem financiamento para 30 anos, então vai levar a dívida cara para 30 anos, porque ela simplesmente não se atentou que talvez se ela esperasse um ano, as condições estariam muito mais favoráveis. Então, esse básico que eu falo de juros, inflação, conhecer os produtos básicos do LCDB, como funciona, isso é básico mesmo e você vai usar para a vida. Foi assim que eu comecei a estudar. A primeira certificação que eu tirei, tinha um curso gratuito no YouTube, e eu não pensava em trabalhar, só que eu já estava ali olhando os investimentos, já fazia alguma coisa. Eu falei, vou fazer esse cursinho aí, que é de uma certificação bancária já, Sim. CPA 20. E se eu não for trabalhar, nem pensava em trabalhar na verdade, eu falei, é um conhecimento que eu vou usar para minha vida. Fala de previdência privada, fala de CDB, era voltado para você trabalhar, né? Assim, saber das características do produto para você falar para alguém. Só que eu sabia das características do produto, eu ia utilizar para mim. Sim. Eu ia usar para minha família, eu ia usar para meus pais, eu ia para um amigo, entendeu? Então foi nessa que eu entrei ali. Então, deixa eu só entender uma coisa aqui. Todo esse seu processo até chegar, ser sócio hoje da Jobim, você foi construindo para você. Você não foi construindo para se moldar a uma empresa, a uma instituição, nada do tipo para você ser empregado. Você já mirava algo diferente e sempre se colocando em primeiro lugar. Vou atribuir novos conhecimentos, vou estudar mais, mas pensando para você. Mais ou menos. Não, aí foi quando eu comecei, literalmente, assim. A certificação eu tirei em 2019. Eu tinha acabado de sair de 2 provas da Polícia Federal e PRF. Eu quase passei na PRF, fiquei por 1 ponto, literalmente. E eu lembro que não era nem o meu objetivo PRF, eu queria ser policial federal, a PRF é um pouco diferente, federal também é mais diferente, a atividade, né? Só que tinha acabado de passar a prova, abriu outro concurso, eu fui. E a última prova da PRF tinha sido em 2013. Só para entender ali, eu fiz a prova em 2019, eu fiz 20 pontos a mais do que a nota de corte de 2013. Então, eu achei que estava dentro. Achei que, estava tranquilo. Isso aí, eu comecei a estudar mais investimentos e pegar ali, dar uma atenção a mais para outras coisas, que eu passei muito tempo estudando, né? Tava super tranquilo já com a questão da prova, tava esperando só chamar. E aí, nessa época, assim, não pensava em trabalhar. Então, por acaso eu esbarrei nesse cursinho, porque era até uma escola que hoje é muito grande, eles cresceram muito. Ele falou, vou dar um curso gratuito no YouTube, eles começaram assim. E aí, com esse curso você consegue fazer a prova. E realmente, eu fiz a prova mais também da certificação, mais eu fiz o cursinho aqui, vou fazer a prova para ver. E aí eu passei. Então, nessa época, realmente, era só para mim mesmo, não pensava em trabalhar, né, com isso. Aí acabou vindo o resultado da PRF, fiquei de fora. A nota foi muito mais alta, tinha sido muitos anos sem concurso. Fiquei assim meio frustrado na época, mas
acabei... A vida mudou muito nesse ano aí. Outras coisas mudaram. Acho que não sei nem como seria. Hoje eu olho pra trás e falo, ainda bem que não aconteceu. Eu ia estar em Cuiabá agora. Nem Cuiabá, uma cidade do interior do Mato Grosso agora, em alguma fronteira. E eu nem me vejo fazendo isso mais. Não imagino isso. Aí depois, com essa certificação já, aí eu comecei a pesquisar vagas interessantes aqui de bancos já, com essa certificação que pedem. Mas eu não sei falar sobre o assunto, eu só fiz uma prova ali, o pessoal acha que certificação é assim, né? Você faz a certificação e igual concurso público, né? Não é. Certificação, ok, você tem um conhecimento ali, mas, por exemplo, para você ser um especialista em investimentos, você tem que saber falar sobre o assunto. E aí eu fui olhando as oportunidades e aí eu gostei. Aí eu falei, acho que tem oportunidade aqui, comecei a estudar um pouco mais. Então, você estudou o mercado. Aí eu comecei a estudar e aí eu pensei, olha, aí quando eu... Até teve um momento, não sei dizer exatamente, ali entre 2019 e 2020, eu falei, olha, acho que tem muita oportunidade de trabalho, uma área que eu tô gostando bastante do assunto. Aí eu me lembro, na verdade, no começo de 2020, eu fui fazer um curso de extensão no IBMEC. Paguei um curso de 30 horas lá, que era sobre investimento. Presencial, que tinha pessoas do mercado. Eu queria fazer falei, vou fazer esse curso, conhecer pessoas e depois eu decido o que eu faço. E lá eu conheci gente que trabalhava no mercado já, fiz esse curso de 30 horas, agregou um conhecimento, aí saí de lá decidido já fazer uma pós-graduação. Aí eu já entrei na pós-graduação. Tanto é que eu lembro que eu nem fiz a prova desse curso, porque foi quando o último dia, na semana de fazer a prova, foi a semana que estourou a pandemia. Aí adiaram a prova, até hoje eu não fiz essa prova. Mas aí já foi pensando já em trabalhar. E eu falei, vou fazer MBA porque eu era formado na área de sistemas, estava 8 anos no exército, tinha uma certificação, mas aonde que plugava? Como que eu ia estar preparado para entrar no mercado, assim, um mercado bem concorrido? Certificação, ok, você pode trabalhar. É igual você tirar uma habilitação e... tem muita gente que tira habilitação e não sabe dirigir. Sim. Você pode dirigir, mas você não sabe, entendeu? Sim. Então, aí eu fui buscar esse curso, depois eu fiz fazer o MBA, porque aí, bom, estou em todos os exércitos, mas tem ali uma certificação, tem um MBA, tirei outra certificação no final de 2020, para ter um pouco mais de bagagem ali, né? Porque a transição de carreira, assim, é até difícil falar com as pessoas, 8 anos no exército, o que você quer fazer aqui agora, entendeu? Então, eu imaginava que já que eu não teria experiência profissional, eu tinha que ter uma bagagem técnica maior, para falar, bom, pelo menos tem uma formação técnica compensando grande, aqui. Tá compensando. Entendi. Agora, a pergunta que não quer calar. Essa aqui é top. Você que tá aí assistindo a gente, presta atenção que essa pergunta é de ouro. Agora eu tô com medo. Literalmente. Como que eu faço pra ser rico? Essa... Como você faz pra ser rico? Eu quero ser rico, cara. Como que eu faço? Rápido, assim. Ligeiro. Assim, curtíssimo prazo. Aquela câmera... Manda pra galera. Né? Manda pra galera lá em casa. Lá. Acorde cedo, trabalhe duro e encontre petróleo. Fazendo isso, você vai ser rico rápido. Então, acorde cedo, trabalhe duro e encontre petróleo. Tranquilo. Vai estar garantido. Na verdade, não vai estar garantido, tá? Se souber aqui no Brasil, você não vai estar garantido. Não tem. Não que não tem, porque tudo que tá embaixo do subsolo é do governo. Então, nem assim você vai... não tem assim possibilidade nenhuma. Aqui no Brasil, você não vai conseguir assim. Então, muito trabalho duro, só fica com os dois tópicos. Vai acordar cedo, trabalhar duro O petróleo, talvez, até alguém se arrisque, né? Mas acordar cedo e trabalhar duro... Mas é isso aí. O Valfredo. Saiu, ele falou que não ia sair. Corrigi. Só pra lembrar, tô até achando estranho aqui, porque sabe que ninguém me chama de Valfredo, né? Então é bem diferente até. Minha mãe, quando tá brava, poucas pessoas me chamam de Valfredo, né? Vai querer falar aqui? Não, ninguém me chama de Valfredo mesmo, é bem chamam diferente. Como? Bom, me chamam de Braga, era meu nome de guerra no exército, mas ficou também. Meu pai, chamava meu pai de Braga antes, né? Depois também acabou Você é o Braga Filho, então. Braga Neto, né? Meu nome é Neto, porque eu tenho o nome do meu avô. Literalmente, eu tenho o Neto no final. E acabou ficando Braga, então no trabalho todo mundo chama de Braga, meus clientes chamam de Braga, normal. Meus amigos que vieram depois também, uns 10 anos, chamam de Braga. Ou de Pequeno Fê, então... Fê. Pequeno Fê. Eu vejo Fê, verdade. Tá vendo? Que ninguém entende também, porque acho que é Felipe, não. Não é. É de porque Valfê. Valfredo era muito difícil, né? Aí minha irmã pequenininha fala Fê, aí ficou. Falar. Maravilha. Val é muito... Tá vendo? Olha a gafe. Fê, então. Fê é melhor. Ou Braga. Fê,
Se você pudesse deixar uma mensagem pra galera que tá assistindo hoje, essa mensagem vai subir num anúncio no Instagram pra todo mundo, pros 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas. Caramba! Qual que seria... Estamos gigantes, hein? Qual que seria a mensagem que você deixaria pra galera? Nossa, agora não preparei isso, não. vendo? Não tem aquelas questões Agora- tipo livro pra você pensar. Tá, então fala uma mensagem que impactou bastante na sua vida e que você leva, assim. Como um lema pra você. Tá bem difícil, hein? Também? Deixa eu pensar aqui. Olha, inclusive eu não tive grandes mentores assim na minha vida. Diretamente, assim, que façam as coisas. Eu sinto Sim. falta, tá? Um tempo atrás eu tava pensando, eu preciso de alguém pra Pra me falar as coisas, sabe? Pra me falar que, faz isso, ou esse caminho tá errado, faz aquilo. Mas é que sabe? você é autodidata, né? Praticamente. Não, Então, não sou. Faz falta, meu. Faz falta às vezes. É muita... Porque às vezes você tá tomando um caminho errado e não sabe, né? mas tem uma mensagem de algum livro que você falou assim, poxa, porque você lê bastante também, que eu acompanho, né? Você fala assim, nossa, essa mensagem aqui faz sentido pra mim. Ó, eu tenho uma lista de frases aqui no meu celular, que eu, provavelmente agora não vou lembrar de nenhuma, por um momento de De pressão. Deixa eu passar o olho aqui e ver Pode, se eu vejo fica à alguma, vontade. alguma que... Não se Eu sinta tenho- pressionado. Eu tenho insights financeiros, uma anotação em insights pra vida. Vamos no pra vida, pra ver que tem mais impacto ali. Não se sinta pressionado, que você Exato. só vai mandar Então, pra uma galera de 8 milhões, você falou? Quase 8 bilhões. Nossa, Quase 8 falou... Tá vendo? Tô vendo aqui o que eu falaria mais aqui. Que se encaixaria pro nosso dia de hoje. E pro seu dia também, Com né? certeza. Na verdade, a lista que ele tem ali é pro dia dele. Essa né? frase aqui é legal, ó, que tem a ver com o que a gente falou. Ia falar, na verdade, eu não lembrava dela especificamente, né? Foi um dos líderes ali que eu conheci na vida de trabalho, né? Fala que você só pode gerir o esforço. Resultado a gente abraça e comemora, ou a gente abraça e chora. Faça suas escolhas. Caraca. Que bacana. Eu ia falar sobre isso, né? A gente não consegue, às vezes, gerir o resultado, né? Então, ele fala assim, ó... A gente consegue gerir o esforço que a gente coloca naquilo. Depois, o resultado que vier, a gente abraça e comemora, ou a gente abraça e chora, né? E aí, parte para a próxima também. Não pode parar se for chorar. Tem que administrar. E faz muito sentido agora, até pro momento que eu tô vivendo. Eu jogo pôquer também. E é uma coisa que eu aprendi com o pôquer, estudando mais o jogo mesmo. Pra quem não falar que não é joguinho de Instagram, tá? Não é joguinho de azar. Pesquisem aí que o pôquer é um esporte da mente, né? E tem vários estudos, tem softwares hoje de inteligência artificial que ajudam você a estudar o pôquer. E tem resultados que tem que fazer com determinada mão, posição ali pra quem joga, que você tem que fazer aquele movimento, por mais que ele não seja intuitivo. Que na jogada do pôquer ele seria certo. Aí, só que depois se você fizer a carta bater e não for a sua, se a decisão é a correta a se tomar, não importa. O que bateu no board ali, que a gente chama depois nas cartas que vão bater na mesa, não importa, tá? E o que importa é que você tomou a decisão certa. Então, a gente tem que focar naquilo que a gente, basicamente, focar naquilo que a gente tem o controle, né? Sim. Porque, por vezes, a gente fica pensando em N fatores que a gente não tem o controle. Fica preocupado com um monte de coisas que estão fora do nosso controle, né? Então, é focar naquilo que a gente tem o controle. E a parte do esforço, a gente tem o controle, né? Quanto que a gente vai se esforçar, se dedicar, ler, procurar pessoas para conversar, está no nosso controle. E outras coisas, às vezes, que a gente fica se preocupando, não está no nosso controle, né? Maravilha, maravilha. Muito bom. Mais alguma coisa? Bom, deixa a sua Ó, eu rede trouxe social um presente pra aí. vocês aqui, ó. Olha que maravilha. Olha que vergonha. Eu trouxe um presente aqui, ó. Ai, obrigada. Muito obrigado. Uma lembrança, na verdade, não um presente. Bom, assim. eu acho que presente a gente já tem que abrir, né? Com Então, certeza. Mas será que a galera vai querer ver? Bom, Não. vou mostrar. Se for parecido que... Se não quiser ver, fecha os olhos. Olha só, Uma caneca aí vendo? da... uma caneca. Eu adoro Da preto, eu acho Jobim, tão pra você tomar um. estiloso. Da Jobim Investimentos. Muito Isso, bom. pra vocês tomarem um café. Aqui simboliza o que? O cérebro? Não, é Júpiter. É o Júpiter. maior planeta do Que legal. sistema solar. Maravilha. Já É porque segue... nós seremos o maior escritório da rede do BTG Pactual. Então, o Júpiter é
é o maior planeta do sistema solar. E foi pensado nisso. Que legal, Que bacana. sensacional. É bom saber essas histórias assim, né? Porque uma empresa, na minha opinião, uma empresa construída, ela tem uma história, Tem. né? Não é feito de qualquer jeito. Você que está em casa aí, ó, já segue lá no Instagram, Jobim Investimentos. Segue o Valfredo, qual que são as suas redes sociais? Valfredo Braga. O bom do meu nome é que é bem exclusivo. Onde você colocar Valfredo Braga com W, né? W. Com W tudo junto, vai achar LinkedIn, Instagram, Facebook tá lá também, mas eu não uso mais, mas vai achar aí. Quando escrever Valfredo Braga, vai achar. Muito bom, gente. Esse foi o Valfredo Braga. Me Muito siga nas redes obrigada. sociais também. Igor com H, igorsouza.ufc e... Não. A.Line Brito no Instagram e aqui do podcast, né, gente? Pode Desconstruir. Valfredo, muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço o convite aí, não estava tão preparado, mas fiquei lisonjeado ali. Espero ter contribuído ali com os Com espectadores certeza. aí para Com vocês. certeza. Obrigada, viu? Muito obrigado.